Muito bem, mais uma sessão de estudos hoje, segunda-feira, no Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 8º, Emancipação da Alma. Na última reunião, nós tivemos um vídeo onde nós pudemos discutir um pouquinho a respeito, uma palestra sobre a emancipação da alma, particularmente sonambulismo e comparando com mediunidade. Hoje nós vamos ver o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da vista dupla. É uma única questão, a questão 455, e ele faz esse resumo. Então, olha, nós já estudamos, nós já tivemos o Adilson Mota, né, através daquela gravação do vídeo dele, e agora mais uma repassada, que agora é o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da vista dupla, ou dupla vista, né? Ele é um pouquinho longo, mas acho que a gente vai conseguir chegar até o final hoje, em 1h15 minutos, mais ou menos, 1 hora. Bom, nós vamos tocando. Se caso ficar alguma coisa para trás, o importante é que a gente realmente busque o entendimento, que a gente possa aprender sobre esse assunto que Kardec viu como muito importante, como vocês vão ver, através, quem não viu, né, ainda, né, esse resumo, que eu me lembro de ter sugerido que nós lêssemos com antecipação para poder trazer dúvidas e comentários a respeito. Então, Kardec comenta que os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida, ou seja, a pessoa dorme e ela já se emancipa do corpo e começa a caminhar, tudo, só que o corpo acompanha ele, né? Então, aí ele segue falando, mas entre algumas pessoas dotadas de organização especial, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. Então, sob a influência do magnetizador, aí a pessoa ela é levada à condição de sonambulismo. Aí já não é mais natural. O natural é aquele que a pessoa está dormindo e carrega consigo o corpo, onde quer que ela vá, né? Então, ela tem a percepção de tudo, tal, mas ela está ainda influenciando o corpo. Já esse artificial, ou esse provocado, né, esse sonambulismo artificial, sonambulismo provocado, então, já são algumas pessoas que têm essa capacidade. O estado designado pelo nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural. Quer dizer, é a mesma coisa, um e outro, senão pelo fato de ser provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém pensa pôr em dúvida, apesar do aspecto maravilhoso dos seus fenômenos. Então, todo mundo já teve em casa, ou já ouviu falar, ou já presenciou alguém caminhando, dormindo. Então, isso não tem novidade, né? Como ele fala, é um fato notório, né? E ninguém põe em dúvida. Você está vendo lá que está acontecendo um fenômeno ali, que pode nem explicar, mas acho que aquilo lá é normal, é tranquilo, né? Apesar do aspecto maravilhoso. Que haveria, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético, por ser ele produzido artificialmente, como tantas outras coisas? Então, ninguém duvida do sonambulismo natural. Agora, por que duvidar do sonambulismo magnético, esse que é provocado? Dizem que os charlatães o têm explorado. Mais uma razão para que não seja deixado nas suas mãos. Então, se os charlatães conseguem fazer isso, então aí está aí um bom motivo. Não vamos tirar das mãos deles e trazer para o lado mais racional. Quando a ciência se tiver apropriado dele, o charlatanismo terá muito menos crédito entre as massas. Então, hoje o charlatanismo tem crédito, ele está presente, ou ele pode ser aproveitado, né? Alguém pode se aproveitar disso, porque a ciência ainda não
não enunciou, não avaliou tudo isso. Então, hoje está mais na mão de quem, mais dessa, como é que eu diria assim, algo enganador, né? As pessoas fazem. Então, o descrédito está muito mais presente nisso do que realmente usar isso de forma racional. Mas enquanto se espera, ou seja, enquanto a ciência não se apropria disso, como o sonambulismo natural ou artificial são um fato, e contra fatos não há argumentos, ele se firma apesar da má vontade de alguns. E isso no próprio seio da ciência, onde penetra por uma infinidade de portas laterais, em vez de passar pela central. Então, ao invés de direto ao ponto, né, ser tratado pela ciência, fica aí meio que por subterfúgios, como eles chamam de portas laterais. Então, vai se falando mais e se estudando menos. Né? E quando lá estiver plenamente firmado, ou seja, no seio da ciência, será necessário lhe conceder o direito de cidadania. Aí vai estar presente, aí nós vamos estar convivendo com isso, assim como hoje a mediunidade já é uma coisa que, se não totalmente estudada pela ciência, mas é algo que já está sendo perfeitamente aceito, está na condição, no direito de cidadania já, pelo menos entre nós espíritas e outros, né, espiritualistas. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. Olha que interessante, como ele traz para o lado realmente científico. Olha como ele é apaixonado pelo sonambulismo. Ele que foi um magnetizador, Kardec, né? Foi um magnetizador por 30 e poucos, 35 anos, estudando isso. Então, ele tem no sonambulismo, né, no magnetismo, ou no magnetizador, nesse tipo de atividade, nesse tipo de fenômeno, algo realmente que ele vê como sendo muito importante. E pode trazer luz sobre a psicologia, ou traz realmente luz sobre a psicologia, como ele vai falar um pouquinho adiante. É nele que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se mostra a descoberto. Então, é como se desvendasse segredos da alma. Então, é como se tirasse aquilo que está camuflando a alma, aquilo que está fazendo com que ela fique escondida. Não veja assim, lá no fundo mesmo, na realidade, o que é isso. Então, é uma oportunidade de ouro para a gente estudar. Hoje não se estuda isso. Hoje, o magnetismo animal, magnetizadores, esse tipo de coisa que Mesmer deixou, está praticamente abandonado. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é o da clarividência, independente dos órgãos comuns da visão. Então, não precisa, a pessoa pode ser cega, que ela vê, se ela está vendo com o espírito, porque ela não precisa do meio, da visão, desse órgão que comunica a realidade para a pessoa quando está no estado de vigília. Os que contestam o fato se fundam em que o sonâmbulo não vê sempre e a vontade dos experimentadores através dos olhos. Seria de admirar que os meios, sendo diferentes, os efeitos não sejam os mesmos? Seria racional buscar os efeitos semelhantes quando não existe um instrumento? A alma tem as suas propriedades, como os olhos têm as deles. É preciso julgá-los em si mesmo e não por analogia. Então, o que se enxerga com os olhos é diferente do que se enxerga com a alma. Então, a alma emancipada, ela tem não somente uma capacidade visual muito mais abrangente, que não tem nada a ver com a visão, tanto que ele fica ali desacordado, ele está ali de olhos fechados, tudo, e está relatando coisas que estão acontecendo. Então, ele tem essa capacidade de ver
com a alma. Então, não tem paralelo, não dá para a gente, como ele fala, seria racional buscar efeitos semelhantes quando não existe o instrumento é a visão, não existe naquele momento. O que está sendo visto é através de outra realidade, outra maneira de enxergar, outra percepção. A causa da clarividência no sonambulismo magnético e do sonambulismo natural é a mesma, um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós, o espírito, e que não tem limites além dos que são assinalados à própria alma. Ou seja, se a alma está capacitada para ver longe, a coisa vai muito longe. Não tem limites. O limite quem dá é a capacidade da alma. E isso está relacionado sempre, pessoal, sempre a gente tem que ter isso em mente, com a moral do espírito. Nesse caso, ele pode chegar até certo ponto, ele pode ver certas coisas, ele pode penetrar em outros lugares que estejam vinculados, ou que estejam relacionados com a sua moral. Então, não adianta, se ele não tem capacidade, seja moral, intelectual, espiritualmente falando, porque mais tarde a gente vai ler aqui, vai estudar, que a pessoa quando se manifesta, o sonâmbulo quando se manifesta, quando ele está emancipado do corpo, ele é outra pessoa, ele tem um conhecimento maior sobre a realidade dele, a realidade espiritual, porque nós somos, no dizer do Décio Iandoli, as encarnações fazem com que nós assumamos personalidades. Então, agora, cada um de nós que estamos aqui, cada um que está vendo, que está estudando junto, tem uma personalidade, é a sua atual personalidade. Mas quando desencarna, ele se funde nas outras personalidades dele, até quando ele possa lembrar. Então, ele tem um conhecimento muito mais amplo. E na emancipação da alma, é como se ele, entre aspas, desencarnasse. Então, ele tem a consciência da alma dele, do espírito, da história dele. Pelo menos uma parte dela. Uma parte muito maior do que essa personalidade que ele vive hoje. Né? Desde o momento que ele nasceu, que está lá na certidão do nascimento dele, até o momento de hoje, encarnado. Vamos ver se eu não pular nada aqui, né? O sonâmbulo vê em toda parte a que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. Olha que interessante. Eu não sei de vocês, mas quando foi lido, quando foi estudado, quando foi visto pela primeira vez, ainda que seja agora a primeira vez, a gente não se deu conta da grandeza, da beleza que é esse capítulo 8º, que trata da emancipação da alma. É uma coisa assim fantástica. E aí a gente percebe realmente que não tem nada a ver com mediunidade. Do ponto de vista puramente sonambúlico, não tem nada a ver com mediunidade. A êxtase, a dupla vida, não tem nada a ver com mediunidade. É o próprio espírito que está fazendo tudo. Ele que está vendo tudo. Claro, a gente também viu que só trata de mediunidade, nesse caso, quando a alma está emancipada, quando tem um espírito que, de alguma maneira, comunica uma ideia para quem está aqui no plano material, no plano dos encarnados. Então, aí sim, esse emancipado, esse sonâmbulo, ele está transmitindo uma mensagem de um plano para outro, né? Do plano espiritual para o plano físico. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do local ou do lugar em que se encontra o seu corpo, a semelhança de um efeito telescópico. Ou seja, não é que a visão, ele está aqui do lado do corpo dele, digamos, eu sou um sonâmbulo, está aqui deitado o meu corpo, e eu, emancipado, eu enxergo longe, estou enxergando longe, como se eu tivesse
um binóculo, um telescópio. Não. O que ele fala é assim, ele as vê presentes, como se estivesse no lugar em que elas existem, porque a sua alma lá se encontra realmente. Eis porque o seu corpo fica como que aniquilado e privado das sensações, até o momento em que a alma se reapossar dele. Então, naquele momento da emancipação, ele vê lá como se ele estivesse junto, ele está junto ali. Lembra-se do comentário que eu fiz sobre Emanuel Swedenborg, que ele, aquele suíço, né? Que o suíço não, sueco, que ele comentou muito distante de onde ele estava, junto com várias pessoas. Ele falou: olha, está havendo um grande incêndio em tal lugar, descreve tudo. Isso está na Revista Espírita. Então, descreve tudo o que está acontecendo. Fala: ó, o quarteirão começou numa casa, está pegando na vizinha, agora na outra, na outra. Dentre um deles estava lá uma pessoa, né, que falou: mas eu tenho um negócio nesse quarteirão, minha loja está ali. Né? Chegou nela já? Não, não chegou ainda. Não sei se vai pegar fogo, mas está chegando. Né? E tá indo. Ele estava lá assistindo, mas o corpo dele estava presente e ele falava tudo o que ele estava vendo. Era um sonâmbulo consciente, em pleno estado de vigília. E aí ele ia descrevendo, aí falou: pronto, dominar o fogo. Não chegou na sua loja ainda, e não vai chegar. Aí foram buscar a informação, naquela hora tinha acontecido exatamente como ele descreveu para aquele grupo de pessoas, que, se não me engano, eram 17 pessoas, 14 pessoas, algo assim. Então, ele não tem um telescópio que daqui ele vê lá longe, não, ele está lá junto do acontecimento. Ele as vê presentes como se estivesse no lugar em que elas existem. Porque lá que está a alma dele. Ela se projeta para lá. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal. Claro que é normal, porque normalmente nós estamos juntos aqui, corpo e alma juntos, né? Que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não é indefinida. Não dá para separar para sempre. Aí é desencarne, né? Então, ou então ficaria em suspenso, o espírito lá em algum outro lugar e a pessoa aqui, de alguma forma, se mantendo viva, né? O corpo vivo. Não, não é isso. Em algum momento, ele precisa retornar. Então, não fica por tempo indeterminado. Essa causa da fadiga que o corpo experimenta após um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. Interessante, né? Não tem aquelas noites de sono que a gente acorda cansado, fala: meu Deus, eu dormi para descansar, eu estou pregado, parece que eu trabalhei a noite inteira. Né? Então é mais ou menos essa sensação, que a alma se entrega a um trabalho ativo. Então, ela está emancipada e está sendo, está se exercitando de alguma maneira, né? Queimando energia, né? Quer dizer, do corpo. A vista da alma ou do espírito não sendo circunscrita e não tendo sede determinada, isso explica por que os sonâmbulos não podem assinalar para ele um órgão especial. Eles vêm porque vêm, sem saber por que nem como, pois a vista não tem para eles, como espírito, lugar próprio. Como ele não depende da visão, essa visão dos olhos, globo ocular, retina, pupila, todo esse sistema todo óptico, né? Como não tem nada disso envolvendo, ele não sabe, ele só sabe que enxerga. Então, para ele ele tem que definir de alguma maneira. Então, como não tem um lugar próprio, tal, ele pode dizer de onde que ele está enxergando. E aqui Kardec vai falar um pouquinho mais. Se eles se reportam ao corpo, esse lugar parece estar nos centros em que a atividade vital é maior, principalmente no cérebro ou na região epigástrica. Então, só para localizar onde que fica, um pouco acima do abdômen, né? Essa é a região epigástrica.
ou no órgão que para eles é o ponto de ligação mais intenso entre o espírito e o corpo. Então, é como se a visão tivesse aqui, na altura do peito, assim, um pouco acima do estômago, né? Ou então aqui na cabeça. Então, não é nos olhos exatamente, é no corpo. Ele define em algum lugar. Porque para ele, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ele acha que aquilo é normal. Qualquer pessoa poderia ter aquilo. Então, acontece exatamente como ele acha que acontece. Mas não é. É uma situação anormal. Anormal, assim, do ponto de vista só de definição, tá? Não é que esse anormal De realidade? de algo que não é comum, né? O poder de lucidez sonambúlica não é indefinido, ou seja, não é ilimitado. Ele tem regras, ele tem limites. O espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que tem atingido. Que perfeição? Sempre que se fala em perfeição, é evolução moral. Então, está imperfeito, moral baixa, né? Não a moral de sentimento, né? Moral, assim, a evolução moral. Se é mais perfeito, não, mais perfeito até fica esquisito, né? Mas se ele experimentou uma perfeição maior, então ele, relativa naturalmente, então ele tem um nível moral mais elevado. E é mais ainda quando ligado à matéria da qual sofre a influência. Então, a alimentação também está ligada à matéria, porque a matéria influencia a gente. É interessante como nós somos prisioneiros da matéria e nós influenciamos a matéria. Então, é uma via de mão dupla, né? Olha que interessante isso que a gente sublinhou aqui. Essa a causa porque a clarividência sonambúlica não é universal nem infalível. Vocês se lembram que o Adilson Mota falou que não existe sonâmbulo igual ao outro? É isso que ele está falando. Ele estava comentando pela experiência dele e pelo que Kardec deixou registrado, né? Ela não é universal e nem infalível. Tanto que o Swedenborg, ele como espírito, ele falou que muito do que ele via, na verdade, era falha dele. Ele misturava com os conhecimentos, as crenças e a imaginação dele. Então, ele escreveu livros, ele foi extremamente, assim, como é que diz quando uma pessoa é celebrada, né? Foi extremamente celebrado pelos livros que escreveu, tudo sobre esse mundo que ele via quando ele desdobrava e quando ele estava no sonambulismo dele. Então, mas ele depois, como espírito, falou: olha, eu reportava com toda a minha sinceridade o que eu via, mas muito do que eu via tinha da minha imaginação. Então, essa infalibilidade, ela não existe. Então, o sonâmbulo, ele é falível. E tanto menos se pode contar a sua infalibilidade, quanto mais a desviem do fim proposto pela natureza e a transforme em objeto de curiosidade e de experimentação. Então, se a pessoa ainda se dá a fazer a coisa assim por mera brincadeira, aí sim é que essa infalibilidade vai para a cucuia, né? Tá tudo bem? Ninguém está dormindo ainda? No estado de desprendimento, está tudo bem? Para mim está tudo ótimo. Maribel, se alguém tiver qualquer observação aí, como eu falei, esse é um pouquinho comprido esse capítulo, mas ele, não esse capítulo, mas esse item, né? Vale a pena. Mas vale a pena a gente realmente ver cada ponto, sabe? Kardec, como a gente sempre fala, ele é para ser estudado, não é para bater o olho assim, falar, parece que, sabe,
fica a sensação de que ouviu falar. Não, ele realmente é um conhecimento que nos traz um benefício tão grande, que explica tanta coisa, e então vale a pena realmente estudar. Então, no estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, imagina, ele se desprendeu, né? Ele está emancipado, né? Entra ele em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não. Lembram-se que a gente estudou que a pessoa pode ficar aqui em sonho, lembra quando a gente falou de sonho? E vai ter com outras pessoas que são conhecidas de outra época, que a gente não conhece agora, né? Mas esse espírito vai lá e tem uma experiência. É um encarnado aqui junto com outro lá, nesse outro país, sabe? Sei lá onde, do outro lado do mundo. Então, com o sonâmbulo, mesma coisa. Ele entra em contato tanto com encarnados como desencarnados. Então, tem um encarnado lá, um espírito, está ali, ele entra em contato, conversa, fala, ou desencarnado mesmo. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos, né? O perispírito de um e de outro, e servem de transmissão ao pensamento, como o fio à eletricidade, assim como o fio serve à eletricidade, né? A transmissão da eletricidade. Então, através disso, esse é o mecanismo. Através do perispírito, as pessoas conversam. E aí, ele fala que não precisa nem falar. O sonâmbulo não tem, pois, necessidade de que o pensamento seja articulado através da palavra. Ele o sente e adivinha. É isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral em que se encontra. Então, conforme o local e conforme ele sendo impressionável, pelo fato de ele receber isso sem filtro nenhum, isso vem, ele sente essa comunicação. Ele não precisa nem escutar, não precisa de palavras. Nós vamos ver depois, que eu vou estar falando aqui, sobre um caso, mais para frente, eu estou usando como exemplo, né? Um caso de um magnetizador e o paciente dele. Como é que era a conversa entre eles, né? A comunicação, na verdade, não a conversa. É também por isso que uma afluência numerosa de espectadores e, sobretudo, de curiosos, mais ou menos malévolos, mal intencionados, né, prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que, por assim dizer, se fecham sobre si mesmas e não se desdobram com toda a liberdade, como na intimidade e no meio simpático, Então, ali num lugar discreto, na intimidade, tudo, não o médium, mas o sonâmbulo, ele rende muito mais nesse seu estado. Ele é muito melhor, muito mais impressionável. Ao passo que, tendo muita gente, ainda mais gente mal intencionadas, ou malévolas, como ele chamou, né, ou antipáticas, faz com que esse efeito não seja o mesmo, que essa performance do sonâmbulo não seja a mesma. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva, ou sensitivo, né? Então, é como se freasse essa qualidade, né? O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo. Vixe, agora complicou, né? Como é que ele pode ver tudo? Mas ele tem essa percepção do todo. E, inclusive, ele fala na terceira pessoa. Ele fala ele se tratando, né? Ele falando, como se eu estivesse aqui falando. Eu estou falando do corpo, do espírito, eu falo ele, o corpo, ele, o espírito. E não fala o meu corpo, eu, espírito. Então, ele fala na terceira pessoa do singular. Então, aqui, né? Ele está falando como se estivesse falando de outra pessoa, né?
Eles são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência espiritual e corporal, confundidos, entretanto, pelos laços que os unem. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação e essa dualidade faz que, frequentemente, ele fale de si mesmo como se falasse de uma pessoa estranha. É que, num momento, o ser corporal fala ao espiritual, e no outro, é o ser espiritual que fala ao ser corporal. Que coisa, né? Que mecanismo é esse? Então, por tudo isso, é que Kardec fala, é a oportunidade que nós temos de trazer luz sob a ótica da psicologia, sobre estudar a alma, saber sobre a alma, saber muito mais sobre a alma. Então, é uma belíssima de uma oportunidade. Esse aqui tem um exemplo, né, que eu falei para vocês, ainda sobre o sonambulismo. O espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiências em cada uma das suas existências corpóreas. Então, nós somos o acúmulo de tudo aquilo que nós vivemos. Todas as experiências, boas, más, sabe? De bons resultados, de maus resultados, o conhecimento, o que a gente aprendeu, o que a gente estudou. A gente é muito mais do que isso que nós somos hoje. Hoje nós estamos aprisionados numa condição, ou melhor, estamos sob uma condição que nos limita um monte de coisa. Limita a locomoção, que a gente está encarnado, limita, assim, expandir o conhecimento. Expandir, que eu quero dizer assim, mostrar todo o conhecimento que a gente tem. Porque a cada encarnação é como se a gente fosse enchendo um cestinho de conhecimento, de experiências. E esse cestinho vai com a gente para o espírito, para a condição espiritual. Aí tem uma nova experiência, nova existência. Mesma coisa, conhecimentos novos, experiências novas. E aquilo vai acumulando no espírito. Uma nova existência. Aí vai novamente assim, acumulando conhecimentos e experiências. E assim por diante. Então, vocês imaginem, depois de milhares de existências, milhares, muitas existências, a gente imagina o quanto que a gente já não sabe, quanto que a gente não conhece. Cada um de nós que está aqui. Hoje, a gente não tem ideia do conhecimento que a gente tem. Portanto, que ninguém sinta ou se sinta inferior, de forma nenhuma. Porque o conhecimento que está ali, guardadinho, que ninguém tira da gente, é um conhecimento extremamente elevado. É de dar orgulho. Só que para que a gente aproveite melhor os conhecimentos, as experiências, a gente tem que esquecer todas aquelas personalidades que a gente viveu até chegar nessa aqui. Porque é para melhor resultado dessa experiência. É o melhor resultado dessa vida. Então, não podemos reclamar, não podemos nem achar que está errado. Não, mas peraí, eu poderia melhor aproveitar a existência se eu lembrasse de coisas. Não, vai piorar, pode ter certeza. Se o mecanismo é esse, se a regra é essa, é porque é a melhor. Porque não fomos nós que criamos. Tudo que a gente põe a mão, pela nossa condição ainda moral, intelectual, a gente acaba estragando. Basta olhar de lado aí. Basta ver, só do que a gente tem aí de pandemia, já pode estar aí um exemplo. Meio ambiente, outro exemplo. Relação entre pessoas, de países. Relação entre, mesmo dentro do mesmo país. Então, onde o homem acha que pode melhorar, ele dá uma pioradinha. Então, vai levar muito tempo ainda para que a gente tenha capacidade para que quando a gente coloque a mão, o resultado seja excelente. Então, a cada experiência nós estamos aí acumulando, cada experiência na carne, né? Como encarnados. A gente está acumulando mais e mais conhecimentos. Isso é fantástico. A gente não se dá conta disso.
mesmo sendo espírita, sabendo da reencarnação. Então, que agora, se alguém tivesse alguma dúvida ou não soubesse disso, aproveita a oportunidade e pensa, nossa, eu devo ser um cabedal de conhecimento fantástico. Só que eu tenho que me contentar em exprimir esse conhecimento. Agora, se eu, como sonâmbulo, tiver essa experiência de emancipação da alma, naquele momento eu posso mostrar o conhecimento que eu tenho para o magnetizador. O magnetizador vai perceber qual que é. Olha só isso aqui. É assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e mesmo à sua capacidade intelectual aparente. Bom, eu separei aqui do livro Mesmer, do Paulo Henrique de Figueiredo, tem um parágrafo aqui, um item, né? Os irmãos, eu não sei falar, tá? Eu vou tentar aqui. Puissegur, o Puissegur, e a lucidez sonambúlica. Então tá o Puissegur escrevendo a um dos irmãos, porque eles eram 3 irmãos de uma família de, acho que 6 ou mais, 3 eram magnetizadores, estudavam isso e tal, e eles eram nobres, né, na época. Então, ele era marquês, esse que escreve. Ele escreve para o Visconde Maxime, o irmão dele, também magnetizador. Olha o que ele escreve aqui sobre um camponês chamado Vitor Race, ou Race, né? Não sei de onde que era esse camponês. É com esse homem simples, esse camponês, homem grande e robusto, com a idade de 23 anos, atualmente acabrunhado pela doença, ou antes, pela tristeza, e por isso mesmo mais própria a ser removida pelo agente da natureza, o magnetismo animal. É com esse homem, digo, que me instruí, que me esclareci. Quando ele está no estado magnético, não é mais um campônio tolo, conseguindo a duras penas responder a uma frase. É um ser que não sei classificar. Não tenho necessidade de lhe falar. Eu penso diante dele e ele me entende, me responde. Vem alguém a seu quarto, ele o vê. E se eu quiser, ele fala. Ele diz coisas que eu quero que ele diga. Nem sempre as que eu lhe dito, mas aquelas que a verdade exige. Quando ele quer dizer mais e eu não creio prudente que o faça, então interrompo suas ideias, suas frases, no meio de uma palavra. Então, aquele camponês rude, ignorante, era alguém muito, espiritualmente falando, era alguém muito mais superior àquela condição. Porque ali ele estava manifestando a sua condição espiritual. Ele estava desagregado, emancipado do corpo que aprisiona, que embota ele, o conhecimento dele. Então, naquele momento, é o conhecimento daquela existência, com talvez uma influência ou outra do que ele seja de outras vidas, né? Mas basicamente, é conhecimento que ele adquiriu nessa existência, nessa personalidade que ele veste agora, que ele é agora. Quando ele se desmembra, quando ele se emancipa do corpo, aí é aquele espírito que tem muito mais para oferecer em termos de conhecimento e experiências. Porque ali está uma pessoa que está manifestando o acúmulo de conhecimento. Vocês percebem como o exemplo é bem ilustrativo para que a gente até possa se alegrar mesmo. Essa é a palavra. Porque tem muita gente que se acha tão inferior, tão coitadinho. No entanto, dentro dele que eu digo assim, faz parte dele uma experiência enorme, um conhecimento muito, muito maior do que esse que ele está de coitadinho. Então, a gente tem que realmente entender, saber disso e aceitar essa realidade. Agora nós estamos sob o véu do esquecimento. Mas a partir do momento que a gente está liberto, nossa,
É um festival de conhecimento. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, em seu estado de vigília, quando ele está acordado, quando ele não está emancipado, não permite, portanto, prejulgar-se nada sobre os conhecimentos que ele pode revelar no estado lúcido. Então, às vezes a gente não dá um tostão por alguém, é por aquela personalidade que a gente está falando. Até uma maldade fazer isso, né? Mas a gente ainda não está, a gente ainda é inferior, né? Então a gente tenta se dar o luxo de dar esses escorregões aí e julgar alguém. Mas não podemos julgar alguém que a gente não conhece de verdade. Ele está se manifestando naquele momento, naquela situação que ele está agora, nesta situação. Segundo as circunstâncias e objetivo que se tenha em vista, ele pode auri-los na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes, ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Mas, como seu próprio espírito pode ser mais ou menos adiantado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Então, a limitação também do conhecimento dele vai fazer com que ele possa dizer coisas nobres ou não tão nobres, coisas, enfim, ele vai manifestar o seu nível intelectual e moral quando está também nesse estado, né? Aí já é o espírito que está, né, nessa situação. Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, a providência nos dá prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao espetáculo sublime da sua emancipação. Por esses fenômenos, ela nos abre o livro do nosso destino. Olha com que beleza ele fala disso, com que admiração ele fala disso. É uma prova irrefutável de que a alma, ela independe do corpo. O corpo é um instrumento momentâneo para que ela se manifeste aqui. Então, a alma é a realidade, é quem está viva e vai permanecer viva. O corpo é aquilo que hoje está sendo utilizado. É como nós utilizamos a roupa, é como nós utilizamos uma colher para comer, uma faca para cortar o pão, um carro para nos levar para determinado lugar, um avião para ir para outro país, ou mesmo lugar mais longe. Então, o corpo é um acessório. A alma é que é realmente aquilo que contém tudo: conhecimento, vida, experiências, condições morais. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele o vê, mas não pelos olhos do corpo. Vê-se a si mesmo no local e para lá se sente transportado. Lá existe, portanto, qualquer coisa dele, e essa qualquer coisa, não sendo o seu corpo, só pode ser a alma ou o seu espírito. Percebem? Não é? O materialista acha que é o cérebro. Tira o cérebro de uma pessoa, morre, acabou. Entende? Só que é possível. O cérebro está ali em estado, está isolado, está num quarto, está em um lugar assim, e o espírito vai, a alma, né? Vai para outros lugares, descreve tudo com tamanha, assim, perfeição, com tamanha exatidão. Né? Então, tá aí uma prova viva de que a alma é tudo. Então, isso também nos leva a lembrar que quanto mais cedo a gente aprender isso, mais cedo a gente deixa de se desesperar quando a gente perde um ente querido, né? Perde a convivência, na verdade, porque sabe que ele não morreu. Claro, tem saudade, tem um monte de coisa envolvida, sentimentos, que isso é próprio nosso, isso não dá para tirar. Mas não tem desespero, porque aquilo nos ensina que nós permanecemos vivos e nós vamos nos reencontrar. Então, olha quantos
quantos mecanismos, quantas provas, quantas evidências a gente tem sobre a realidade espiritual. É fantástico isso. Enquanto o homem se extravia nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, na busca das causas de nossa existência moral, Deus põe diariamente sob os seus olhos e sob as suas mãos os meios mais simples e mais patentes para o estudo da psicologia experimental. Então, tem gente que enfeita o pavão, né? E floreia e faz isso, tudo, quando a coisa é muito simples, que Deus nos coloca isso na nossa frente, sob nossos olhos, sob nossas mãos, meios que dá para fazer esse estudo a qualquer momento. Mas a gente não tem tanto de orgulho no meio, né? De querer ser assim, como é que eu diria? Insubstituível, né? Agora a gente parte para o êxtase. O êxtase é o estado pelo qual a independência entre a alma e o corpo se manifesta da maneira mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra, anda, viaja pelos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, entretanto, poder passar de certos limites, ultrapassar certos limites, que ela não poderia transpor sem romper inteiramente os laços que a ligam ao corpo. Então, é esses que têm o estado de êxtase vão a lugares muito mais elevados, muito mais acima do que a realidade física e espiritual aqui. Então, no sonho e no sonambulismo, estamos por aqui mesmo, nas imediações. Quando a gente está em estado de êxtase, aí vai muito mais elevado. Como ele fala aqui dos espíritos, local dos espíritos etéreos. Um fulgor resplandecente e inteiramente novo a envolve. Harmonias desconhecidas na terra a empolgam. Um bem-estar indefinível a penetra. Ela goza por antecipação da beatitude celeste e pode-se dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Então, é uma antevisão do futuro longínquo. E isso, inclusive, leva até a tentação de querer permanecer naquele lugar, porque é algo que não tem comparação com nada. É algo assim muito sublime, muito elevado. Então, o êxtase é isso que ele está explicando que é aqui, né? Além de tudo que os espíritos falaram, que ele colocou ali e tal, né? Aqui vem a explicação com mais detalhe. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Aniquilamento, assim, a inatividade é quase completa. Ele só conserva, por assim dizer, a vida orgânica. Então, o espírito quase que não... Ele está lá por um fio, né? Sente-se que a alma não se liga a ele mais que por um fio. Opa, de novo o fio. Que um esforço a mais poderia romper sem remédio. Quer dizer, qualquer esforço ali, pronto, já desencarna. Quer ficar lá naquele lugar. Não me pergunte se ele pode ficar lá ou não. Uma viagem dessa não significa que ele vai lá para sempre, né? Viagem é ida e volta, né? Nesse estado, todos os pensamentos terrenos desaparecem para dar lugar ao sentimento puro, que é a própria essência do nosso ser imaterial. Então, olha só, olha o que ele está nos revelando aqui. Quem tem essa habilidade e oportunidade vai ter realmente o contato, não o contato exatamente, mas a experiência de ser totalmente imaterial, totalmente despregado, o desprendido da matéria. Olha que coisa. Então, nós, lá na frente, no futuro, quando a gente tiver evoluído bastante,
E a gente está se esforçando para isso, seja de forma tranquila, seja de forma apressada, de forma dedicada, não importa, mas nós estamos a caminho. Lá na frente, nós vamos estar totalmente desmaterializados. O que significa isso? Não ter apego à matéria. Não é que não vai ter matéria, não, é o apego à matéria. Então, não vai ter importância nenhuma a matéria para a gente. Então, é isso que ele fala. Então, nós vamos ter o sentimento da própria essência do nosso ser imaterial. Aí é o ser espiritual de verdade. Hoje, na condição que nós estamos, a gente, com certeza, mesmo na condição espiritual que a gente desencarne, nós vamos estar ainda vinculados a um monte de coisa da matéria. Muito provavelmente não vão ter sede, não vão ter fome, não vão ter vontade de dormir, não vão ter tudo que é relacionado com a matéria. Quando que, ao passo que a gente, à medida que evolui e chega num ponto realmente lá na frente, onde a gente vai estar desmaterializado, isso não tem importância nenhuma. Para a gente não vai precisar de nada disso. Todo entregue a essa contemplação sublime, o estático encara a vida como uma parada momentânea. Para ele, o bem e o mal, as alegrias grosseiras e as misérias desse mundo, não são mais que fúteis incidentes de uma viagem da qual se sente feliz ao ver o termo, ou seja, chegar ao fim da viagem. Feliz, chegou no fim da viagem. Então, todos esses tropeços, que a gente está falando dessas alegrias grosseiras, as misérias que a gente vê, o bem e o mal aí se degladiando, né? A gente vê gente com boa intenção, gente com má intenção. Tudo isso é acidente de percurso. Tudo é parte do nosso processo, né? Nessa caminhada aí. Estamos em contato com isso. Nós próprios vivemos isso. Mas lá na frente não tem nada disso. Então, o estático ele consegue ter essa antevisão. Acontece com os estáticos o mesmo que com os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita. O seu próprio estado, o seu próprio espírito, conforme for mais ou menos elevado, é também mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Eu não sei qual das duas palestras que a gente estava vendo, que quando falava sobre, por exemplo, a Santa Teresa d'Ávila, ela, tudo que ela viu, ela relacionava com o conhecimento que ela tinha. Céu, inferno, purgatório, esse tipo de coisa. Hoje, nós não temos tanto mais isso, porque a gente está aprendendo a ver que isso tudo é uma condição que a gente foi submetido ao longo de muito tempo, esse conhecimento, essa cultura de céu, inferno, purgatório. Então, se nós estivermos na condição de estáticos, certamente que a gente não vai associar com isso. A gente vai associar com o conhecimento que a gente tem. Mas como ele fala aqui, tanto, né, todas essas manifestações, elas estão sujeitos também a enganos. Então, de novo aqui, né? Não sei se é de novo, mas verifica-se neles, às vezes, mais exaltação do que verdadeira lucidez, ou melhor dito, sua exaltação prejudica a lucidez. É por isso que as suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas, ou mesmo ridículas. Espíritos inferiores aproveitam-se muitas vezes dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não se sabe vencê-la, para dominar o estático, e para tanto se revestem aos seus olhos de aparências que o mantêm nas suas ideias e preconceitos do estado de vigília. O próprio Swedenborg, ele falava que ele conversou com Deus, ele conheceu Deus pessoalmente, conversou com ele. Então, muito certamente, um espírito foi que
tomou o lugar de Deus, né, no caso, personificou lá a divindade, né, e conversou com ele. Quando que a gente sabe que Deus não é homem, não é assim o aspecto nosso. Não tem nada a ver. Mas de acordo com o conhecimento dele, as coisas que ele tinha, que formavam a condição cultural dele, tudo, né? Ele se deixava levar por aquilo e misturava tudo. Esse é um escolho, que é um obstáculo, né? Mas nem todos são assim. Cabe-nos julgar friamente e pesar as suas revelações na balança da razão. Esse é Kardec falando sempre, passa tudo pelo critério, pela razão, pelo filtro da razão. Aqui ele fala balança da razão. Então, tudo aquilo que for revelado pelo estático tem que ser avaliado, julgar friamente, pesar, né? Avaliar, para poder realmente tomar uma conclusão sobre aquilo, né? Agora, dupla vista. A emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno designado pelo nome de dupla vista, que dá aos que o possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir a dos limites dos nossos sentidos. Olha só, eles percebem as coisas ausentes por toda parte, até onde a alma possa estender a sua ação. Vêm, por assim dizer, através da vista ordinária, como por uma espécie de miragem. Então, do ponto de vista dele, eles veem através da vista, mas não é isso. Ele está vendo também com o espírito. E nós vamos ver mais isso aí, mais adiante. No momento em que se produz o fenômeno da dupla vista, o estado físico é sensivelmente, faltou o acento, sensivelmente modificado. Os olhos têm qualquer coisa de vago, olhando sem ver. E toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da visão são alheios ao fenômeno. Então, de novo, não tem nada a ver com a visão. Ao verificar-se que a visão persiste, mesmo com os olhos fechados. Então, quem tem a dupla vista, entra pode estar em estado de vigília ou não, pode fechar os olhos ou não, continua vendo. Então, por quê? Porque ele está vendo com a alma. É outro tipo de emancipação da alma, né? Essa faculdade se afigura aos que a possuem tão natural como a de ver, consideram-na um atributo normal, que não lhes parece constituir exceção. Ou seja, todos eles pensam que todo mundo tem a mesma capacidade. Se ele tem, todo mundo tem. É que nem pegar um gênio, né? Quando fala, mas como é que você consegue raciocinar? Fácil, eu raciocínio. Eu acho que você também consegue, eu acho que você também é assim. Quando não é. Ele é o gênio, eu não. Então, para ele é normal isso. Então, para quem tem a dupla vista, é normal. E ele acha que todo mundo tem essa capacidade. Como tem médiuns que acham que nem todo mundo vê espírito, que nem ele. Acha normal. Até o ponto que um dia ele revela isso e acham que ele é louco, né? O esquecimento se segue, em geral, a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer como a de um sonho. Então, ele não retém isso aí, porque tem aquele negócio do cérebro, né? Tem a memória cerebral e a memória espiritual. Então, se não se conversarem as duas, não vai ter jeito, não vai fixar no físico. O poder da vista dupla vai desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Então, são gradações da capacidade. Assim como a mediunidade varia com a sensibilidade, ou pela sensibilidade, né?
aquele que tem a vista dupla também varia conforme a sua capacidade, que vai desde um quase nada até algo realmente nítido das coisas presentes que estão ali ou que não estão presentes ali, onde ele está. No estado rudimentar, ela se dá a algumas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança nos seus atos, a que se pode chamar a justeza do golpe de vista moral. Então, de acordo com a sua capacidade, aí ele é como se fosse assim, uma interpretação do que ele está vendo. Mais desenvolvida agora, né? Isso desperta os pressentimentos e ainda mais desenvolvida mostra acontecimentos já realizados ou em vias de realização. Então, tem desde aqueles rudimentos, né, de percepção até algo realmente muito definido, muito apurado, que chega à exatidão. Bom, agora um fechamento, né, que ele dá, o sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa. Que causa que é essa? A emancipação da alma, né? Esses fenômenos, da mesma maneira que os sonhos, pertencem à ordem natural, ou seja, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de supernatural, não tem nada. A coisa é realmente natural. Está aí. Não adianta tomar remédio para tentar curar isso aí, porque é dominar, é conhecer isso e aproveitar a oportunidade. Então, é totalmente natural. Não tem nada de extra natural, porque não tem outra palavra, né? Eis porque existiram desde todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até mesmo explorados desde a mais alta antiguidade. E neles se encontra a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos fizeram passar como sobrenaturais. Então é isso. Hoje foi essa nossa final do capítulo, né? Conversa e acabamos com isso, a menos que alguém fale, não, vamos voltar a estudar isso aí. A gente volta, não tem problema. O importante é... Oi, estou vendo a Yara e o Marcos e a Cátia agora, que eu não tinha cumprimentado. Alguém gostaria de fazer... Oi, Marcos, você tem algum comentário? Alguma experiência, alguma coisa que aconteceu? Esse é o momento que a gente aproveita e ilustra, né? Isso aí. O que a gente vai estudando. Cá entre nós, é um capítulo interessante, não é? Parece uma coisa assim... que podia passar batido. No entanto, a gente se aprofunda através do estudo, né, que Kardec propõe, né, esse conhecimento, e a gente vê a importância e tudo. E eu confesso para vocês uma coisa, vai ficar gravado, né, mas fazer o quê? Eu gostaria de fazer experiências com sonambulismo, com essa, principalmente com o sonambulismo. Eu sei que tem gente que faz isso, eu tenho até alguns contatos que eu posso ir adiante. Aqui não, que aquele negócio, a gente tem que se dedicar, né? Tem que realmente estudar e fazer a coisa e procurar acompanhar através de alguma orientação de quem tem mais experiência, porque é um assunto fascinante esse. Esse é um assunto que realmente faz com que a gente tenha vontade de ter um trabalho disso, né? Dessa maneira. O palestrante que falou para a gente, que falou na gravação que a gente estudou na última semana, na última sessão de estudos, ele faz um trabalho e ele tem um grupo de 22 sonâmbulos. Então, vocês imaginam a riqueza, imagine a gama assim,
de percepção, assim, de níveis, né, que ele tem, desde aquele sonâmbulo bem, do jeito que a gente viu agora, acabou de ver agora, bem rudimentar, até aquele muito apurado, de num trabalho como esse, numa atividade como essa, nos dias de hoje, para poder fazer um atendimento à distância. Já pensou? Porque não tem distância para um sonâmbulo. Ele pode se projetar e pode trazer informações e tudo, e poder ajudar. Ainda mais em época como essa, né? Bom, mas eu fiz minha confissão, agora vocês fazem as observações. Luiz, só um comentário. Na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos de 1866, que pode ser achado no Kardecpedia, explica muito bem esse tópico, inclusive tem exemplos, fala da parte fisiológica do fenômeno, como você disse, não é nada supernatural, extranatural, é uma coisa fisiológica, e cita exemplos, muito bom. Explica, tem o vocabulário, né, que explica o que é a emancipação da alma, e fala, né, o êxtase é o mais alto, é o nível mais alto da emancipação, mas isso não implica a superioridade do espírito. E ele também pode ser obsediado mesmo, não sendo uma mediunidade, como você falou, e o cara que, né, conversava com Deus, ele pode ser, às vezes, enganado, e se não tiver cuidado, obsediado também. Sabe, Inês, nós atendemos um caso, alguns de vocês aí sabem de que eu estou falando, né? Uma pessoa, ela, através da meditação, mas uma meditação assim, sabe, de se desdobrar e ir para outros lugares, tudo, sem o devido preparo, ela se meteu em encrenca de verdade mesmo, sabe? Porque caiu justamente nas mãos desses espíritos mistificadores, brincalhões. Então, os desavisados, sabe, fazer certo tipo de coisa. Por isso que, se eu vier fazer um trabalho junto, né, ou assim, de trabalhar, de conhecer um pouco mais, estudar o sonambulismo prático, né, não é se meter a fazer simples, eu quero fazer, pronto, não é isso. Então, do mesmo jeito que um dia eu desejei trabalhar com mediunidade, né, trabalhos mediúnicos, então eu procurei me armar de conhecimento, porque precisa. Entrar de gaiato nisso aí tudo, realmente precisa ter uma estrutura muito boa. Isso que você falou foi importante, porque independe da condição moral. A pessoa pode, de repente, dar uma viajada aí, né? Quando estático, vai e pode encontrar um monte de coisa no caminho. Se ele não tiver um lastro moral, se não tiver realmente uma boa intenção, ele arruma para a cabeça dele, né? Então, assim como os obsessores que essa pessoa que a gente cuidou dela aí, sabe, nos trabalhos mediúnicos, ela conseguiu arrebanhar um grupinho da pesada, né? Então, se não está preparado, é melhor não fazer mesmo, né? De que ano que é? Esse mês e ano, Inês? A Revista Espírita? 1866, é o Jornal de Estudos Psicológicos. E que aí você chega a ver o mês, não? Porque não, só está lá quando você digita, né, a respeito do tópico sonambulismo, na Kardecpedia. Deixa eu ver aqui se ainda está aberto. Então, para nós que gostamos de estudar, todo mundo acho que já foi picado por esse mosquito aí, né, da vontade de conhecer mais, a Revista Espírita tem realmente muita coisa importante. E se a gente vai nessa Kardecpedia e dá o tema ali, nós vamos ver em várias fontes onde é que está aquilo, né? Mandei o link. Obrigado, Luiz. Então, quem quiser explorar aí pode aproveitar a oportunidade. Eu não sei se cabe o que eu vou falar. Eu já falei aqui que minha neta é sonâmbula, né? Mas aí, depois de vários estudos aqui com vocês, eu sei que
Existem vários tipos de sonâmbulo. Só que ela, uma vez, já tem uns 3 anos, ela desmaiou. Desmaiou e foi para o hospital. Ela estava com o pai dela, com meu genro, e foi para o hospital, aquele negócio todo, fizeram exame, não, está tudo bem. Quando foi essa semana, eu cheguei na casa da minha filha e minha filha disse, mãe, a Adriana desmaiou de novo. Ela desmaiou e voltou. Aí eu disse, como assim desmaiou e voltou? Não, ela estava sozinha no quarto. Aí eu disse, ela ficou como morta? Aí ela olhou para mim e disse, não, vovó, eu não morri. Eu apenas saí do meu corpo e passeei e voltei. Minha filha não acredita nada. Né? Aí eu disse, como é, Adriana? Ela disse, vovó, eu não morri. Eu saí, passeei assim com algumas pessoas e voltei. Aí eu digo, o negócio é mais sério do que eu estava pensando, né? Porque ela fez os exames da primeira vez que ela desmaiou. Aí não tem nada de epilepsia, não tem nada de problema nenhum. Então, eu só acho que é caso espiritual esse caso. Como é que uma criança de 11 anos disse que saiu, passeou e voltou? Tá vendo? A gente, no dia a dia nosso, a gente se depara com isso. E o melhor é ter o conhecimento mesmo. Então, como a gente acabou de ver, não tem nada de sobrenatural, não é doença, não é nada disso. Então, é muito importante você, nesse caso, Marileide, não deixar tratar como uma doença isso. Porque senão vão entupir-la de remédio quando você vê que isso aí ela passa a ter, com o tempo, um controle, que isso vai ser uma ferramenta. Claro, para ela é muito cedo isso ainda, mas com conversa, você saber um pouco mais o que acontece, quem que ela viu, né? Então, colocar assim, sabe, como algo natural para ela, como algo normal, vai ser de muito mais ajuda do que estar levando a cada 10 minutos para o pronto-socorro, né, para emergência, porque ela não está doente. Ela não é. Isso que chama de desmaio é como a gente interpreta. Mas é aquilo que ele falou, o corpo fica, né, inerte ali, né? E o espírito ativo, e vai e vê. Ela pode, se você puder recuperar as imagens que ela viu, a experiência que ela teve, ela vai ser de grande utilidade para ela. E para você também, para compreender, para ver que não tem nada de... Ainda não tive a oportunidade de conversar, que foi isso agora, esse fim de semana. Isso, mas numa primeira oportunidade, mas assim, com calma, sabe? Como se estivesse falando de um filminho, de um desenho animado que ela assistiu ali, sabe? Discutir o desenho animado. Coisa assim, que não tem... você falou outro dia, ela acho que tem 10, 11 anos, né? 11. 11, eu me lembro de você ter falado que era algo assim. Então, com o tempo, ela vai aprender a trabalhar com isso, vai ser uma ferramenta muito boa para ela, porque não é doença, não é nada que seja, sabe, vai ser uma trabalhadora aí, sabe, ainda mais se tiver um bom propósito, tudo, nossa, vai ser fantástico. Só que precisa levar em banho-maria, né? Ela precisa, de alguma forma... Ela precisa de conhecimento também, devagarzinho precisa introduzindo a ela o conhecimento. Tem livros muito bons, infantis, inclusive tem um que a Luísa escreveu, que é muito... Ah, sim, eu já tenho, sim, já li para elas. Já. Uhum. É bom ela ir sabendo mesmo sobre essas coisas e depois introduzir ela na doutrina, né? Tem livros infantis. Tudo com muita calma, muita naturalidade, nada de... vamos trazê-la para o estudo aqui. Nem pensar. Não iria. Exagerando, você entendeu, né? Entendo, claro. Não, eu vou conversando aos poucos com ela nossa, para mim tem sido maravilhoso essas aulas aqui, porque coincidentemente me aparece na família um caso assim, né? Tem sido... Você está falando aí, Luiz, eu fico aqui absorvendo, fico enriquecida com suas palavras. Obrigada. A minha é nada, de Kardec. Eu só estou tirando o livro e falando, né, verbalizando o que está lá. Não tem nada.
E aproveitando que a gente já viu em alguma outra coisa, aí recheando, aí, enriquecendo. E olha a contribuição a Inês já deu a contribuição dela. Vou ver isso. Então, É. é isso. Eu vou te passar também uns livros de que estuda doutrina espírita para criança, viu? É muito bom. Mas ó, de novo, Você vai sempre lendo com devagar. calma, nada, sem pressa, com naturalidade. Nós temos a nossa netinha aqui que vê espírito. Hoje, a gente conversa, quando fala com ela, ela fala para a gente. A gente até estimula ela a não falar com outras pessoas sobre esse assunto, porque nem todo mundo conhece Exato. isso e tal. Então, é um momento de falar, olha, com a gente pode falar, a gente sabe disso, entende isso e tal. Então, é a mãe dela, somos nós tal. E acredita, né? O que é mais importante, né? E ela fala com detalhes, às vezes, fala assim, mas tudo uma conversa, é uma conversa informal, sem nenhum, sabe? Até para tirar alguns medos, porque de vez em quando ela fala que ela vê coisa não muito bonita, né? Então... Não, aí quando acontece isso, ela manda recadinho no celular. Faz uma prece para mim? Oh, que lindo. Aí a gente já fica atento, alguma coisa Ela está está passando alguma coisa, então já... Às vezes faz a prece e faz a visita também, já corre para lá e aí. Mas é isso. Ok, obrigada. Não agradeça, não. Olha, se ninguém tiver nenhuma pergunta, chegou aquele momento de fazer a nossa prece, né? Alguém que gostasse ou quisesse fazer a prece, pode ficar à vontade. E obrigado pela paciência, né? De a gente ter chegado até o fim do capítulo, né? Um capítulo tão emocionante. Eu cheguei a pensar, até estava discutindo com a Verinha, né? E também discuti depois com as presidentes aí, ver o que acha da gente trazer um palestrante sobre esse tema aí. Mas aqui também eu não queria... fantástico, né? Seria, mas eu fico assim, às vezes com receio porque esse é um capítulo que demandou bastante tempo da gente, né? Assim, em termos de número de semanas, mas ele precisava ser realmente visto com calma, né? Porque você está vendo, a gente já tem aí o exemplo que a Marileide tem um conhecimento de alguém próximo dela, né? Então, pode acontecer com qualquer um, e é natural, está aí, está no mundo aí, né? Então, vira e mexe, nós vamos deparar com isso. Inês, você acha que poderia fazer a prece para a gente hoje? Posso. Eu estava com saudade da sua prece. Então, vamos levar o nosso pensamento de encontro a Deus, de encontro a Jesus, em agradecimento. Agradecimento por mais uma noite de aprendizado, mais uma noite que nos unimos em prol à sabedoria, ao conhecimento, para que possamos, com essa sabedoria, esse conhecimento, poder ajudar ao próximo, assim como fez Jesus. Mestre querido, obrigada por tudo que temos à nossa disposição para chegarmos mais perto de Ti. Pai, ilumine nossa esfera, nosso planeta Terra, que passa pela tão clamada transição. Muita turbulência ainda está por vir, meu mestre. Dai-nos coragem, força, sabedoria, para podermos nos ajudar e ajudar aqueles que precisarão de nossas ajudas, de nossas mãos, de nosso amor, de nosso entendimento, de nossa caridade. Senhor, esteja sempre conosco em nossos lares, nossos trabalhos, nos protegendo de tudo que existe ao nosso redor, que possa impedir de que trabalhemos por Ti. Venha, Senhor, visitar os nossos amigos, aos enfermos, aqueles que precisam de Ti, aqueles que, com muitas lágrimas, ainda não chegaram à sua luz. Estenda a eles, Senhor, a sua mão, a sua paz, o seu amor. Esteja sempre conosco, aqui, agora, sempre. Que assim seja. Amém. Que assim seja.
Tá no mudo, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.